A violência contra profissionais da área médica. Estudo aponta que Santa Catarina tem o 5º maior número de boletins de ocorrência por violência contra médicos entre os estados brasileiros. Um pai e uma filha no mundo do crime. Homem e filha adolescente assaltam um motorista de aplicativo em Blumenau, no Vale do Itajaí, e acabam presos. O Dia das Bruxas vem aí. Tradição norte-americana ganha adeptos no Brasil e lojistas esperam alta nas vendas de artigos relativos ao Halloween. Empate na Série A e vitória na Série B. Veja como foram os jogos de Criciúma e Avaí na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Oktoberfest 2024, 39ª edição chega ao fim, com um público total de mais de 500 mil de visitantes. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade com um dado preocupante. No Brasil, a cada 3 horas, um médico é vítima de violência durante o trabalho em um estabelecimento de saúde. A constatação é do Conselho Federal de Medicina, que analisou dados de 2013 a 2024. O repórter Ronaldo Penido conversou com especialistas que apontam o que fazer para reduzir essas estatísticas. Com 20 anos de atuação de carreira na medicina, Juliane já foi vítima da violência no ambiente de trabalho. Infelizmente, eu acho que todos os colegas médicos temos histórias não tão boas para contar, né, relacionadas à violência, né? Não necessariamente violência física, mas algum tipo de difamação, de assédio ou de violência verbal, que muitas vezes é o mais comum, né? Infelizmente, os pacientes eles não entendem, muitas vezes, a demora, né, do atendimento, ou quando um paciente passa na frente do outro, eles acham talvez que esteja furando fila e não sabem que a gente tem um protocolo. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 49,6% no número de casos de violência contra médicos em todo o país. Só em 2023, foram registradas 3.993 ocorrências. Ao todo, foram 38 mil registros no período, de crimes como ameaça, lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. Situação que não é diferente em Santa Catarina. Por aqui foram registrados 1.542 boletins de ocorrência entre 2013 e 2024, 5º maior número entre os estados brasileiros. 1 a cada 5 médicos já foi agredido. A primeira orientação que a gente dá quando o médico se depara com uma agressão ou com um ambiente que pode gerar agressão é ele se colocar em um local em que ele preserve a sua segurança física e psicológica, porque às vezes a agressão é verbal. Então, às vezes, se isolar, se trancar no consultório para não receber essa agressão verbal também é importante. Depois, quando tudo estiver mais calmo, se for necessário, chamar a polícia militar, né, da autoridade, para poder conter o agressor. E aí depois sim, com tudo mais calmo, registrar um boletim de ocorrência. 16 anos depois, Juliane, que sentiu na pele a violência, ocupa o cargo de diretora do Sindicato dos Médicos e dá orientações para colegas que enfrentam este tipo de situação. Nós, dentro do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, né, estamos prontos para atender essas demandas, contamos com equipe de advogados, temos plantão 24 horas e recomendamos mesmo que os colegas façam esses registros para que mais atitudes possam ser tomadas, né? Também é importante a conscientização da população. Campanhas de prevenção contra a violência, que as pessoas possam realmente saber, né, compreender também que o médico e os seus colegas ali que estão no local de atendimento estão ali para servir a população. Agora veja só essa notícia. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, um homem e a filha dele assaltaram um motorista de aplicativo à mão armada. Isso mesmo. O crime foi registrado por uma câmera dentro do veículo. O crime ocorreu na madrugada deste sábado. Nas imagens é possível ver que o homem de 31 anos de idade e a filha dele de 14 anos conversam sobre a Oktoberfest, até que o pai da menina saca a arma, aponta para o motorista de 23 anos de idade e anuncia o assalto. Se tirar a mão do volante eu te estouro. Vai, encosta o carro aqui agora, mano. Já passa a mão nele, vê se ele tá com alguma coisa. Já tira o dinheiro.
O pai manda o motorista entregar dinheiro, celular e uma corrente de prata. A adolescente pega os objetos e escreve na mão a senha do celular do motorista. Tira a senha também. Não. Deixa, ele tá chamando a emergência. Não tô chamando nada, tava botando. Se não for, qual que é a outra? Cara, agora eu não lembro, mano. Bota a mão no volante, mano. Bota a mão no volante. Depois, a menor passa para o banco da frente. A dupla, pai e filha, levou também o carro do motorista. 3 horas depois, o homem foi preso e a menor apreendida. Tudo o que foi roubado foi recuperado. O assaltante teve a prisão preventiva decretada e a adolescente autuada pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Ela foi levada para uma instituição para menores em Florianópolis. E foi identificado o trabalhador que morreu esmagado após um acidente na BR-470 em Gaspar, no Vale do Itajaí. Ele é Valdecir Rogério da Rocha, de 60 anos. O acidente ocorreu no trecho da rodovia que corta o bairro Belchior Baixo. Funcionários relataram aos socorristas dos bombeiros que o homem dirigia um caminhão que passou por baixo de uma planta de carregamento. O motorista do veículo não percebeu que estava com a caçamba levantada e atingiu a máquina, que se desestabilizou e caiu na cabine do caminhão. Foi necessário usar um guindaste para remover o equipamento e desencarcerar o corpo do motorista. Após o desencarceramento, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Científica e do IML. 2 acidentes neste domingo tiraram a vida de 2 pessoas em Santa Catarina. Um deles ocorreu no meio oeste do estado e o outro no Planalto Norte. Na BR-470, em Curitibanos, no meio oeste do estado, um acidente entre uma motocicleta com placa de Brunópolis e um carro tirou a vida de um jovem de 19 anos de idade na noite deste domingo. O impacto da batida foi forte, a ponto de fazer o carro sair da pista e pegar fogo, segundo os bombeiros. O motociclista de 19 anos morreu na hora, vítima de múltiplos traumas. A passageira da motocicleta, de 18 anos, foi encontrada consciente e levada para o hospital. O motorista do carro, de 57 anos, ficou levemente ferido. A passageira do carro, de 53 anos, não se feriu. Já na SC 418, em São Bento do Sul, Planalto Norte do estado, uma batida entre um carro e um caminhão por volta das 11 horas da noite deste domingo provocou a morte de um jovem de 24 anos de idade. Ele dirigia o carro que se envolveu no acidente e foi encontrado preso às ferragens, já sem vida. O carro ficou completamente destruído com a batida frontal. A identidade do jovem não foi divulgada. O tráfego na rodovia foi liberado após a retirada do caminhão. A seguir, Cláudio Prisco Paraíso comenta o segundo turno da eleição municipal no país. E veja também, mesmo não sendo uma tradição brasileira, o Dia das Bruxas, ou Halloween, movimenta o comércio catarinense. Os detalhes após o intervalo. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade para falar de eleições 2024. Política aqui no jornal é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Bem de fim de semana? Tudo tranquilo. Prisco, como é que foi o desempenho? Qual é a sua análise sobre o desempenho do segundo turno das eleições? Me parece que a direita tradicional se deu bem. É isso? Se deu bem. E o Centrão? São os partidos de centro e de direita, mas no contexto do Centrão. Pois muito bem, as 2 estrelas eleitorais, o MDB e o PSD, fizeram capitais absolutamente estratégicas e estão disputando palmo a palmo quem administra o maior número de brasileiros. Veja só, ficou o seguinte, 36,5 milhões para o MDB, 37 milhões para o PSD. Primeiro telão. Aqui nós temos o panorama das capitais. O MDB fez 5, assim como o PSD, mas fizeram cidades estratégicas. O MDB reelegeu Ricardo Nunes e Sebastião Melo, São Paulo e Porto Alegre. O PSD reelegeu em Belo Horizonte, sim, e também ele teve um desempenho extraordinário em Curitiba. Já havia reeleito o do Rio de Janeiro, ou seja, são 2 partidos que avançaram muito. E depois o PL, 4 no total, considerando o primeiro e segundo turno. Mas disputou 9 no segundo turno e ganhou apenas 2. E nenhum
desses estados, ou dessas capitais, são capitais que estão entre as 10 maiores. Não, o desempenho entre as 10 maiores, significativo, coube a MDBistas e PCDistas, e não ao PL. O União fez 4 também, mas o União elegeu Bahia no primeiro turno, agora é Goiânia, mas é a 11ª capital, e o PL ficou a ver navios. Pois muito bem, o PSD também elegeu Topázio no primeiro turno, mas todos sabem que Topázio, se não for para o PL, vai para algum partido do arco de alianças do governador Jorginho Melo. Aí já deixa, considerando que aqui são pouco mais de 500 milhões de habitantes, já fica equilibrada a disputa entre PSD e MDB. Podemos e progressistas, 2 cada. E para fechar as 26 capitais, o PT apenas 1, em Fortaleza, pouco mais de 0,5%. Mas há 2 eleições que não elegia ninguém nas capitais. Foi um pequeno avanço. O PSB já havia eleito em Recife, e mais 1 do Republicanos e 1 do Avante. Pois muito bem, o que nós podemos acrescentar agora, no próximo telão? Jair Bolsonaro perdeu para 2 governadores, Ronaldo Caiado ao centro, inclusive no domingo foi para lá, perdeu para o candidato de Caiado, Sandro Mabel, e também perdeu em Curitiba, onde ele indicou para vice o seu correligionário Paulo Martins, vice de Eduardo Pimentel, do PSD, mas, sem ninguém entender, declarou apoio à jornalista Cristiana Grêmio. O que deu? Deu PSD. Próximo telão. Aí, nós temos também o grande vitorioso, pessoa física, que é justamente Tarcísio de Freitas. Fez 96% dos quase 600 municípios de São Paulo, estado que ele administra, entre correligionários e aliados. Provável candidato à presidência. Contra quem? A esquerda só tem Lula. E Kassab? Kassab é secretário de governo. O vice de Tarcísio foi indicado por Kassab. Mas Lula está de olho em Kassab, quer trazer o PSD para disputar a presidência da República. Resultado, nós vamos observar, temos aqui o telão, mas isso vai ficar para amanhã, que é justamente o reflexo desse panorama nacional, Rodrigo, aqui em Santa Catarina. Assunto para amanhã. Combinado então, Prisco. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Forte abraço. Vamos em frente com o Band Cidade. Depois de 2 meses no vermelho, a bandeira tarifária vai ser amarela em novembro. A redução foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, um dos fatores que determinaram a redução da bandeira tarifária para a amarela foi a melhoria nas condições de geração de energia no país. Apesar da redução da cobrança, a agência reguladora informou que a previsão de chuvas e de vazões nas regiões das hidrelétricas continuam abaixo da média, o que justifica o acionamento da bandeira tarifária para cobrir os custos da geração termoelétrica para atender às necessidades dos consumidores. Como a produção elétrica das hidrelétricas dependem de reservas de água, podem surgir momentos em que fica mais difícil produzir eletricidade. Os padrões de consumo também dependem da época do ano. Por exemplo, ares condicionados e ventiladores são mais usados em épocas do ano onde o tempo está mais quente. Desta forma, existem variações da oferta e demanda de energia elétrica. As bandeiras tarifárias são um sistema criado pela ANEEL para informar aos consumidores os custos de geração de energia elétrica no Brasil. Quando é aplicada a bandeira amarela, a conta de luz sofre acréscimos de R$ 1,88. Olha, dia 31 de outubro, que é a próxima quinta-feira, é o Halloween, ou o Dia das Bruxas. A data não é uma tradição brasileira, e sim norte-americana. Mesmo assim, tem ganhado cada vez mais adeptos aqui no Brasil. De olho nisso, o comércio planeja faturar com fantasias, maquiagens, acessórios e também com a decoração dos ambientes. Caveiras, zumbis, vampiros e muito sangue. Sabe do que eu tô falando, né?
Estamos cada dia mais perto da data mais aterrorizante do ano, o Halloween. Mas as expectativas do comércio para esta data não são nada assustadoras. A expectativa é que haja um crescimento em relação às datas dos anos anteriores. Desde fantasias até decorações para casa, os consumidores vêm atrás de itens para entrar na onda da data. Eu vim procurar a capa da Cruella e a peruca da Cruella. Tá vendo que tem um monte de fantasia muito linda, tá passando pela internet e tudo mais, daí eu decidi também testar um pouco de pirata. Nesta loja, no centro de Florianópolis, as vendas finalmente se igualaram aos anos anteriores à pandemia. Foi um aumento de 15% em relação a 2023. A renda se aproxima ao cenário de fevereiro, marcado pelo Carnaval, consolidando o Halloween como uma das principais datas comemorativas do ramo. A gente já estava com essa esperança de um aumento das vendas comparando com o ano passado e outros anos que a gente vem vindo de ainda de pós-pandemia, então uma recuperação da economia. Desde as fantasias mais puxando para temas de terror, que a gente sempre vende todos os anos, as maquiagens, também além disso, a anjinho, as fadinhas, policial que todo ano vende. Então assim, o pessoal vai de acordo com o que quer se fantasiar. O tempo nesta terça-feira vai ser influenciado em parte do estado pela circulação marítima, que é a entrada de umidade do mar na região continental. Isso pode trazer chuva para algumas regiões do estado. Vamos ao mapa? A gente vai poder ver nesse mapa que entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, passando pelo Vale do Itajaí, também pela Planalto Norte, essa terça-feira vai ter variação de nuvens e até uma chuva ocasional, causada justamente pela circulação marítima. Para o Planalto Sul e Litoral Sul, tem pancadas de chuva mais a partir da tarde. E aí no Grande Oeste catarinense, previsão de tempo mais firme, mais aberto, sol em boa parte do dia. As temperaturas vão estar elevadas com máximas que podem chegar a 33 graus na maioria das regiões do estado. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 24 graus. Joinville, variação entre 17 e 24. Em Blumenau, mínima de 18, máxima de 25. Planalto Norte, em Mafra, mínima de 15, máxima de 27 graus. Viramos a página para mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 16, máxima de 27 graus. Em Lages, Serra Catarinense, variação entre 12 e 24. Em Campos Novos, 13 graus de mínima e 28 de máxima, com tempo firme. E em Chapecó, tempo firme também, mínima de 16 e máxima de 31 graus. A seguir no Band Cidade, as informações do esporte, destaque para o empate do Criciúma na Série A e para a vitória do Avaí na Série B do Brasileiro. E veja também, o Oktoberfest 2024 termina com público total de mais de 500 mil de visitantes. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. Sexta-feira passada, a gente falou aqui sobre o aniversário de 25 anos da SC Transplantes. Mas a reportagem que foi ao ar na edição de sexta-feira era sobre um outro assunto, devido a um problema técnico. Como o jornal estava no fim, não deu tempo de exibir na sexta-feira a reportagem. Então, como eu prometi na sexta-feira, a gente fala agora sobre este assunto. Referência nacional no setor, a SC Transplantes completou 25 anos de história. É um quarto de século, com uma missão que permanece a mesma e extremamente importante, que é salvar vidas. Foi durante a realização de exames de rotina que o Tiago descobriu uma doença grave no rim. A única forma de melhorar a saúde era fazer um transplante de órgão. Por 9 anos, ele fazia hemodiálise para manter o organismo em funcionamento. Até que, em julho do ano passado, uma ligação trouxe a notícia que ele tanto esperava. Tiago iria receber um novo rim. Minha disposição, meu ânimo, no aspecto geral, minha vida melhorou 1000%. Eu sou a prova viva, de que um transplante realmente muda completamente a vida de uma pessoa que está precisando. Nos últimos 25 anos, essa tem sido a missão da Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, a SC Transplantes. Levar mais vida para as pessoas.
Uma das pioneiras na regulamentação da doação e dos transplantes, a Central tem um sistema baseado em critérios técnicos e testagens clínicas constantes para garantir a integridade do sistema e dos pacientes. Desde a criação, mais de 22 mil pessoas receberam novos órgãos, tecidos ou células. É um número bastante expressivo e especial, se a gente analisar, que 4 mil desses pacientes receberam transplantes renais, deixaram de dialisar, ou seja, eles representam para a sociedade catarinense, além da qualidade de vida que eles adquiriram, eles representam algo muito especial, que é a economia financeira de quem custa muito menos transplantado e tem melhor qualidade de vida. Ainda na saúde, Santa Catarina está abastecida com a vacina contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu do Ministério da Saúde mais 50 mil doses da vacina. As vacinas serão distribuídas nas regionais de saúde e encaminhadas aos municípios a partir de amanhã, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Desde julho deste ano, Santa Catarina não recebia vacinas contra a Covid-19 para o público infantil, abaixo de 12 anos. A compra e distribuição de todas as vacinas do calendário nacional é de responsabilidade do Ministério da Saúde, conforme definido em legislação federal. Essas vacinas fazem parte do lote de mais de 1 milhão de doses da compra emergencial de imunizantes distribuídos em todos os estados. A cobertura vacinal contra a Covid-19 indica que 86% da população brasileira completou o esquema primário, com 2 doses. Em Santa Catarina, quase 80% da população está vacinada. Atualmente, a imunização é recomendada para o público prioritário: pessoas de 60 anos ou mais, gestantes, trabalhadores da saúde e crianças. Série A do Campeonato Brasileiro, pela 31ª rodada, o Criciúma empatou com o São Paulo em casa. Confira os gols. No estádio Heriberto Wilson, Felipe Viseu abriu o placar para os donos da casa. Lisiero, de primeira, fez este gol e deu números finais à partida. Criciúma, 12º colocado da Série A com 37 pontos, 1. São Paulo também 1. O time catarinense volta a campo no dia 5 de novembro para enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já pela Série B, o Avaí, que já não tinha mais chances de acesso, derrotou o Vila Nova no estádio da Ressacada. No estádio da Ressacada, os donos da casa saíram na frente com este gol de Igor. Thiago Panhussá aproveitou a cobrança de escanteio e ampliou. Igor fez o terceiro do time catarinense e fechou o placar. Final na Ressacada, Avaí 11º colocado da Série B com 46 pontos, 3, Vila Nova 0. A derrota livrou qualquer chance do time catarinense de ser rebaixado. O Avaí volta a campo no próximo domingo para encarar o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. E terminou neste fim de semana a maior festa alemã das Américas. A Oktoberfest 2024 teve um público total que passou de 500 mil de visitantes. Público que superou a edição do ano passado. De acordo com a Prefeitura Municipal de Blumenau, o público total da edição deste ano foi de 579 mil visitantes, maior do que os 452.200 registrados em 2023. A 39ª Oktoberfest teve 19 dias de duração com pavilhões cheios. O recorde de público em um só dia foi em 19 de outubro, quando a catraca do Parque Vila Germânica girou 71 mil vezes. O total de 579 mil visitantes só não foi maior do que o de 2022, quando a festa retornou após a pandemia, com público de 634.700 pessoas. A Prefeitura já começou a organizar a festa de 2025, que vai ser histórica por ser a de número 40. E antes de encerrar, mais um espetáculo da natureza. Veja só, 74 pinguins de Magalhães foram soltos durante a temporada de migração deste ano. A soltura mais recente foi essa aí, na praia de Moçambique, leste da ilha, aqui na capital, quando os pinguins retornaram ao mar para se juntar às colônias reprodutivas da Patagônia Argentina. Foram 14 animais. A ONG
R3 Animal resgata esses pinguins que encalham aqui nas praias do estado, faz a reabilitação e o tratamento para ganho de peso, medicação e reidratação. Depois, os pinguins são soltos ao mar nessa imagem belíssima. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens, o nosso conteúdo está no portal TVBV Online. O QR Code já está na sua tela, acesse e confira. Vem aí o Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.